Olá, meu nome é Daiane do Vale, faço parte da equipe da iTree Education e esse vídeo hoje é especialmente para aqueles que estão planejando fazer um intercâmbio na Irlanda em 2020 ou após esse período. Mas antes da gente seguir para o vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações no sininho. Depois de 2 meses de full lockdown, o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, anunciou no dia 1º de maio como seria a reabertura da Irlanda após o Covid-19. Bom, vai acontecer dividido em 5 fases, ou de uma fase para outra existe um gap, um intervalo de 3 semanas, e se os números se manterem reduzidos ou caindo, as fases continuam prosseguindo como planejado. Antes, o que estava acontecendo era que estava todo mundo em casa, só poderia ir até o mercado ou para viagens essenciais, como trabalhos essenciais, você precisava comprovar para onde você estava indo com alguma carta, se fosse um trabalho, você precisava ter alguma coisa comprovando a importância e a necessidade real de você estar fazendo a viagem. Não estava podendo ir de um bairro para outro, você precisava ficar dentro do seu bairro. A polícia estava em algumas regiões fazendo checkpoints constantemente e você só poderia ir até 2 quilômetros da sua casa para fazer caminhadas. Então, na primeira fase, que se iniciou dia 18 de maio, a mudança foi o seguinte: você já pode ir até 5 quilômetros da sua casa para fazer caminhadas, atividades ou para fazer compras de mercado. Continua sendo restringido passeios desnecessários, então é para sair de casa só em realmente caso de necessidade. E agora também alguns trabalhadores podem voltar às atividades como jardinagem, construção civil, algumas lojas de software, de conserto de computadores ou de telefone já podem voltar a funcionar. Lojas de conserto de bicicleta e oculista também puderam voltar a funcionar nessa primeira fase. Na fase 2, o que vai mudar é que você pode viajar até 20 quilômetros da sua casa, então já aumenta bastante de 5 para 20, já pode fazer uma viagem um pouco mais longa, porém continua sendo pedido que você faça viagens extremamente importantes, que não sejam viagens desnecessárias. Você pode encontrar até 4 pessoas que sejam de outra casa, de outra família, ao ar livre, portanto que mantenham ainda a distância segura, recomendada. E também para idosos de mais de 70 anos, eles podem ir ao mercado, sair para ir ao mercado em certo horário e dias da semana. É claro que mantendo a segurança, proteção, máscara e tudo mais. Bom, aqui na terceira fase, que vai se iniciar no dia 29 de junho, as coisas começam a voltar um pouco mais ao normal, porém ainda assim mantendo todo o distanciamento social, a higienização das mãos, tá? O que vai mudar aqui os 20 quilômetros ainda permanece a mesma coisa, porém creches e pré-escolas e babás poderão voltar a trabalhar para atender os filhos de funcionários essenciais. E vai acontecer de forma gradual. Vai ser primeiro alguns dias da semana, 1 a 2 dias da semana e depois vai aumentando. Lojas de rua também poderão reabrir, porém tem que reduzir o número de funcionários e de clientes por metro quadrado. Cafés e restaurantes também reabrirão, mantendo todo esse mesmo esquema. Isso não inclui os shoppings continuam fechados. E também playgrounds poderão voltar a reabrir. A fase número 4 vai ter início no dia 27 de julho. E aqui nessa fase mais coisas voltam a funcionar. É uma lista até um pouquinho grande, vou usar uma colinha aqui, tá? Mas não reparem. Nessa fase, você já vai poder viajar além dos 20 quilômetros, porém, claro, ainda recomendando que seja feito conscientemente, viagens que sejam de fato necessárias. Mas ainda assim, já está bem melhor aqui nessa fase. Reuniões com pessoas de outras casas, outras famílias podem acontecer, você pode receber visitas na sua casa, portanto que seja com um número de pessoas reduzido e com certo tempo, tá? Então, mantendo o distanciamento social e por um tempo limitado. Reuniões como casamento e batismo também poderão voltar a acontecer com um número reduzido de pessoas. As creches, pré-escolas e as babás poderão voltar a atender os filhos de todos os trabalhadores, porém de forma gradual, da mesma forma que eu falei antes, iniciando de uma vez por semana, 2 vezes por semana e assim vai melhorando. Salões de beleza, serviços de estética poderão operar com as devidas precauções. Museus, galerias e centros religiosos poderão voltar a abrir.
Também hotéis e hostels, porém com a ocupação diminuída. Vai ter um número reduzido de clientes nos hotéis e hostels. E tudo isso mantendo a higienização, mantendo o distanciamento social. Então todo business que reabrir vai ter que se adequar com as novas regras. Os parques de caravana também poderão reabrir com um número limitado de ocupação por metro quadrado. E as restrições de transporte público e de viagem serão diminuídas e medidas específicas serão introduzidas em aeroportos e portos. Então aqui a gente vai ver que bastante coisa já mudou, já reabriu, mas a gente ainda vai manter as precauções ainda por um bom tempo. E aqui na fase de número 5, que vai ter início no dia 10 de agosto, também é uma lista um pouquinho extensa, então eu vou ler para vocês. Reuniões entre pessoas da mesma família em número um pouco maior poderão ser realizadas com restrições. Como casamentos, por exemplo, festas de aniversário. Pessoas com suspeitas da doença continuam tendo que ficar de quarentena por pelo menos 14 dias. Escolas, faculdades e outras instituições só reabrirão no início do ano letivo de 2020, que acontece entre setembro e outubro. Então, isso inclui também as escolas de inglês, tá, pessoal? Escolas de inglês, escolas normais, faculdade vão voltar a funcionar no início do ano letivo, que começa já em setembro. Eu sei que essa fase aqui tem início em agosto, porém somente isso foi postergado para setembro, outubro. O que fala aqui também nessa fase é que visitas a hospitais, casas de repouso e prisões serão autorizadas, todos os tipos de empresas poderão reabrir novamente e aqueles de alto risco deverão implementar medidas para se adaptar ao distanciamento social. Então, como eu falei antes, toda empresa que reabrir, que atende ao público, até mesmo as que não atendem ao público, que só tem, por exemplo, trabalho de escritório, todo mundo vai precisar se readaptar às mudanças e ter um álcool em gel ali na mesa, um distanciamento social, um vidro, etc. E também o que fala aqui nessa fase é que os shopping centers poderão reabrir e serviços que envolvam contato físico deverão reabrir em fases posteriores, como por exemplo estúdios de tatuagem, piercing. Esses serão um tipo de coisas que terão que ser postergadas para depois, devido ao alto contato físico. Outras coisas que vão reabrir também na fase 5 são os pubs, os nightclubs, cassinos, festivais, eventos e outras atividades culturais em massa podem acontecer de acordo com o regulamento e números permitidos de pessoas em áreas fechadas ou ao ar livre. Esportes de contato como rugby, boxing e academias voltarão às atividades e espectadores voltarão a assistir jogos e eventos de acordo com as regulamentações. Então aqui seria a última fase de reabertura, tudo volta ao normal, porém com distanciamento, higienização, e o que seria mais postergado seria a reabertura das escolas para setembro e também coisas com muito contato físico, como estúdios de tatuagem, como eu falei antes. Porém, para quem já estava planejando fazer um intercâmbio para a Irlanda e teve que pausar aí os seus planejamentos, você já pode voltar a pensar nisso. Ainda não sabemos quando que a imigração vai reabrir, então por enquanto os alunos de inglês que estão no país vão voltar a estudar em agosto, mas quem está se planejando para vir de fora é bom guardar mais um pouquinho só para a gente ter certeza de quando que os aeroportos estarão abertos livremente para viagens não emergenciais e também quando a imigração estiver aberta novamente para poder receber os turistas, os alunos, etc., que precisam tirar o seu visto. Então por enquanto segura as pontas, continua o planejamento, tá quase lá, você já vai ter uma data certa para você poder realizar o seu intercâmbio para a Irlanda. Mas acompanhe a gente que a gente vai te mandando mais notícias e mais informações sobre tudo isso que está acontecendo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!